Bom dia, gente! Bom dia, galera do terceiro ano. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí na casa de vocês se cuidando, que vocês estejam respeitando o isolamento social, né? Porque é importante. Nós estamos aqui do outro lado, né? Fazendo o possível para levar para vocês o conhecimento nesse momento aí de fragilidade estrutural que o mundo inteiro passa, né? Então, é só um momento, vai passar, nós vamos voltar para as aulas presenciais, nós vamos voltar para as nossas discussões, para a nossa animação matinal de toda quarta, de toda terça e quarta-feira, né? Segunda, quarta-feira. Ó, já até estou esquecendo o horário. Mas nós vamos voltar, tá? Vai ficar tudo bem. Mas por enquanto nós vamos aqui, tá? Vocês matam um pouco de saudade da aula, vendo a minha pessoa. E eu mato um pouco de saudade de vocês quando vai surgindo a dúvida lá no grupo do WhatsApp, ok? Então vamos lá. Nas aulas presenciais, a gente foi até a aula 12. Nós estávamos falando lá na aula 12 a respeito das doenças do mundo, né? Que coisa, né? Nós falamos das doenças no mundo. Eu lembro que vocês questionaram algumas coisas sobre o Covid-19. Nós falamos alguma coisa sobre a peste espanhola, a gripe espanhola. Aí eu falei para vocês da AIDS, que matava mais e a gente não tinha noção, né? Porque na verdade a pessoa não morre propriamente de AIDS, morre de complicações. Falando do H1N1. E aí virou isso que virou, né? Nós estamos vivendo o módulo da apostila, o módulo 12 da apostila. Interessante, não é? Ninguém queria que fosse assim. Mas a gente tem que tirar um aprendizado de tudo, né? Então, tudo aquilo que a gente viu na teoria, no módulo 12, a gente está presenciando aí, né? Mas nós vamos seguir para o módulo 13 e 14, aula 13 e 14, que está lá na página 391, tá? Eu pisei no caco, gente. É que eu quebrei um copo mais cedo aqui hoje. E é a segunda aula que eu piso num caco. E eu já varri. Bom, enfim. A aula 13 começa na 391, tá? E nós vamos falar de educação. Então, nós falamos de saúde, falamos das doenças, agora nós vamos falar de educação. Educação é importante, educação é muito importante. A gente já discutiu que a melhoria da educação leva a uma melhoria de muitas outras coisas, né? Porque por trás da educação vem a conscientização, vem a tomada de atitudes certas. Então, por trás de uma melhoria na educação, vem uma melhoria ambiental, vem melhoria na saúde, vem melhoria nas questões sociais, na questão de organização das sociedades, né? Então, fica tudo, né, melhor quando a educação é melhor. Bom, na virada do século XX para o século XXI, né, do ano 2000 para 2001, a ONU, principalmente, né, ela viu que havia uma necessidade muito grande em melhorar a educação. Então, a ONU vai levantar a importância da gente melhorar a educação. Porque a ONU percebe, né, que muitos dos problemas que o mundo enfrentava de saúde, de saneamento básico, de violência, de desigualdade social, de miséria, ele seria resolvido com a educação. A educação te dá oportunidades. E a oportunidade de um emprego melhor te leva a ter uma moradia melhor evita determinados tipos de doença. Evitar a doença evita onerar o sistema de saúde, então é uma reação em cadeia. Melhorando a educação seria a raiz desse macro problema social que nós temos. Porque se a pessoa tem educação, ela vai melhorando gradativamente, tudo melhora. Então a ONU percebeu que não dava para resolver os problemas do mundo, né? Vou combater a fome só plantando alimento. Vou melhorar a questão da saúde só criando hospitais e formando os médicos. E mandando médico para os lugares onde não tem. Se eu melhorar a educação, eu já vou, por efeito, melhorar tudo isso. Melhorando a educação, tudo melhora junto. Então, os objetivos de desenvolvimento do milênio, né? Lembra que nós falamos daqueles objetivos de desenvolvimento do milênio? Que eles serviam para objetivos que a ONU determinou para o mundo melhorar. Porque o mundo tinha que melhorar. Não tinha opção. Precisávamos melhorar, né? Acho que agora nós somos obrigados a melhorar.
Já que nós não melhoramos por mal, por bem, estamos melhorando por mal, né? Mas o objetivo do desenvolvimento do milênio, ele mostra alguns pontos em que nós precisamos melhorar. E um desses pontos, um desses principais, é a educação. E a ONU fala da universalização da educação. Porque, acreditem vocês ou não, né? A educação ainda não é, ainda hoje não é de acesso a todos, né? Em alguns países, em alguns lugares é bem escasso, principalmente na África, em algumas regiões da Ásia, em algumas regiões de países muito pobres, né? Periferias de países como Venezuela, Guiana, México. No Brasil também a educação não chega para todo mundo. Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma situação bem confortável em relação a ter acesso à educação. Veja bem, eu não estou dizendo a ter acesso à educação de qualidade, estou dizendo a ter acesso à educação. Porém, nós temos estados no Brasil que nem o acesso à educação, mesmo que seja uma educação de baixa qualidade, ele não é tão fácil quanto é aqui no estado de São Paulo, tá? Se a gente pensar em estados como Amazonas, né? Que o cara tem que pegar um barco para chegar na escola, que daí chove, aí inunda a escola, daí não tem aula. Aí o ano letivo de 200 dias tem 50 dias, porque os outros 150 choveu, inundou e não tem estrutura. Nordeste não tem sala de aula. Então, não é assim tão fácil quanto a gente pensa. Nós temos uma situação consideravelmente confortável ao acesso, tá? Friso bem. Estou falando de acesso, não de qualidade. Bom, entre as questões, então, o que os países precisavam melhorar nesses objetivos para o milênio que a ONU propôs, que fosse de 2000 a 2015? Os países tinham que melhorar o acesso à educação. Tinha que aumentar o número de pessoas frequentando a escola, tinha que aumentar o número de crianças que concluíam o ensino fundamental e o ensino médio, aumentar o número de jovens na universidade. O país tinha que aumentar isso daí. Daí o que acontece? Os países, eles começam a tomar atitudes. Vamos ver agora as atitudes do Brasil nesse sentido, né? A gente vê que o Brasil ele tem hoje políticas na educação que a gente não entende direito. Mas essas políticas elas foram elaboradas justamente, né, para dar uma pressionada nesses objetivos do milênio. Vamos pensar no surgimento, por exemplo, da obrigatoriedade das crianças irem para a escola. Hoje é obrigado a criança ir para a escola, tá? E aí, mas daí a criança não ia. Como forçar essa criança a ir para a escola? Você pega programas sociais, que são programas de financiamento direto, aqueles programas que dá dinheiro para a pessoa, tipo Bolsa Família, Bolsa Vale Gás e uma infinidade de vales que existem. E ele só se aplica se a pessoa vai para a escola. Se a criança não vai para a escola, é cortado esse benefício, né? E aí, eu vejo isso muito na escola que eu dou aula no estado, né? Que quando chega a época de mandar a lista lá de presença do Bolsa Família, vira aquela briga, né? Que daí eles vão na escola, não, mas meu filho não faltou. Então é uma forma de pressionar a criança para ir para a escola. Por quê? Daí você vai ter um número maior de crianças indo para a escola. Funciona? Funciona. As crianças vão para a escola. Não é o jeito certo? Não é o jeito certo. Porque as pessoas elas tinham que ter consciência do que o ir para a escola não é para a escola em troca de um dinheiro, de um benefício, né? Porque esse benefício ele não tinha que ser perpétuo, esse benefício ele tinha que ser uma ajuda, porque daí a pessoa vai para a escola, arruma um emprego, melhor, consegue fazer uma faculdade, daí não vai precisar mais desse benefício. Mas, infelizmente, no Brasil, isso acaba se tornando uma coisa quase que contínua, perpétua, né? As políticas públicas são boas, elas só precisam ser melhor entendidas pela população, tá? A gente tem que entender que a política pública, a política assistencialista, ela é um degrau, que você tem que subir esse degrau. E depois que você subir esse degrau, você não vai precisar mais daquele assistencialismo. Mas a população às vezes não entende isso direito, né? Mas enfim, aí a gente tem programas de aumentar a quantidade de jovens nas universidades, né? Vocês que são mais novinhos, vocês não vão lembrar muito, mas eu me lembro muito bem, né?
apesar de eu ter apenas 15 anos, é mentira. Quando eu tinha a idade de vocês, lá meus 16, 17 anos, começou, há 13 anos atrás, começou muito esse negócio de ProUni, de Enem, né? Eu prestei, se eu não me engano, o terceiro Enem que o resultado dava acesso à universidade. Foi o terceiro. Até antes disso, não tinha. E o SISU, e esse acesso à universidade era universidade particular, tá? Não era universidade pública. O SISU, que é o que dá acesso à universidade pública, ele veio, acho que uns 3 anos depois que eu tinha entrado na faculdade. É porque eu me lembro que a minha irmã, quando fez Enem, ela foi pelo SISU. Conseguiu, né, uma vaga pelo SISU, mas não foi fazer. Enfim. Mas até nessa época não tinha isso. Então, para que serviu o Enem? Para que veio o SISU? Tudo isso para aumentar a quantidade de pessoas na faculdade. O Enem era o quê? O Enem era uma troca com o governo. Por quê? O aluno da escola pública, ele não conseguia, né? Uma grande parte deles não conseguiam sair da escola, não conseguia sair da escola e entrar numa universidade pública porque o nível de ensino era, né, muito exigente e a escola não tinha aquele nível de aprendizagem. E aí o que acontecia? O governo, para aumentar o número de alunos, o número de pessoas de uma renda mais baixa dentro da universidade, vai criar um programa que ela troca imposto com a universidade privada. Então a universidade privada ela oferece a bolsa em troca de uma diminuição do imposto que paga para o governo federal. E o que acontece? O governo federal vai aumentar o número de pessoas de baixa renda dentro da universidade. Teoricamente, ele está melhorando os índices de educação para depois, lá em 2015, no final, né, desse período dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ele poder mostrar que ele melhorou. E as universidades não perdem com isso. Então é uma via de mão dupla. E também, lógico, é uma campanha política maravilhosa, né? Então, por isso que entre 2000 e 2015 houve uma melhora, né? Uma outra coisa que vocês conhecem muito bem é o termo progressão continuada, né? Que existe, que é o negócio de que o aluno não repete de ano. Isso não é verdade, o aluno repete de ano. Mas essa progressão continuada, que é um dificultador, né, em reprovar o aluno, ele acontece porque é um bom índice o aluno que entra no primeiro ano e sai no terceiro ano do ensino médio sem ter reprovado nenhum ano. Isso para o índice significa que esse aluno é perfeito. Porque ele entrou, passou e foi belezinha. Então, por isso que eu falo para vocês, esses índices de melhora são índices quantitativos. Se a gente pegar esses índices quantitativos no Brasil, eles são muito bons. A gente vai ver que o Brasil, por exemplo, melhorou muito em relação a isso. Que o Brasil tem uma melhora, assim, absurda em relação a esse tipo de política, né? Mas em termos de mundo, se a gente pensar em termos de mundo, a gente tem que entender, né, que nós temos a educação em termos quantitativo, que é o número. E quando a gente fala, por exemplo, de analfabetismo, o analfabetismo, ele é a quantidade de pessoas que não sabem ler e escrever, né? Esse analfabetismo, ele é contado apenas quantitativamente. Então, quando um país vai apresentar os seus dados lá na ONU, esse país apresenta assim, olha, das 100 crianças que eu tenho no meu país, 95 estão na escola. Então, 95% da minha população é alfabetizada. Tamo ótimo, tamo firmeza, viu, ONU? Demos conta lá de tudo que nós tínhamos que fazer, tá tranquilo. Então, esse é o analfabetismo quantitativo. Número, quantidade de analfabetos. Mas e o qualitativo? Qualitativo que tem a ver com qualidade. E aí, essas 95% de crianças estão aprendendo de verdade? Sabe ler e escrever de verdade? Sabe, de fato, o que tem que aprender? Quantas crianças a gente vê no sexto ano que não sabe ler e escrever direito?
A gente chama isso de analfabetismo funcional ou qualitativo. Que você foi alfabetizado, mas você não desenvolveu plenamente as qualidades. E essa busca por melhorar quantitativamente a educação acaba, né, dando uma precarizada na educação no termo qualitativo, na qualidade do ensino. Porque aí é mais importante mostrar os números, o mundo inteiro pensa nos números, não é só o Brasil não, tá? É o mundo inteiro pensando nos números. E não pensa muito na qualidade. Então, por exemplo, um aluno do terceiro ano do ensino médio tem uma certa quantidade de conteúdos de geografia que ele tem que ter aprendido. Esse aluno, se ele não aprendeu todos os conteúdos, ele entra nesse analfabetismo qualitativo, porque qualitativamente ele não está atingindo o nível de conhecimento de geografia de um aluno do terceiro ano do ensino médio. Só que isso não é muito levado em conta, tá? O que se preocupa mesmo é a quantidade, porque é isso que vai ser apresentado. A melhoria na educação, né, ela potencializa, por exemplo, o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? A isonomia são os cidadãos com direitos iguais. Então, a gente tem, quanto melhor for a educação, quanto mais nós estivermos melhorando a educação, maior vai ser a isonomia entre os cidadãos. Então, a educação serve para melhorar a igualdade entre as pessoas, tá? A gente tem um gráfico aí na apostila de vocês, acompanha aí, por favor, que mostra o número de crianças não escolarizadas em idade para frequentar a escola primária em regiões selecionadas. Então, a gente tem o mundo. Então, a gente está vendo que diminuiu muito no mundo. Então, a escola, ela vem sendo universalizada. Há uma universalização da escola. O que precisa melhorar? Precisa melhorar a qualidade desse ensino. É lógico que a gente não pode só criticar. A gente não pode só dizer, mas o ensino tá ruim. Não, porque as coisas elas vão melhorando gradativamente. Então, a gente já começou, a gente deu um primeiro passo, né? As crianças estão na escola. Legal. Vamos pensar na qualidade do ensino. Não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? A educação, ela tem um caráter que é inclusivo, influencia a vida do indivíduo e influencia a vida do indivíduo em diversas formas, né? Quando o indivíduo vai para a escola, tem um conhecimento maior de mundo, tem um conhecimento maior de noções de higiene, de cultura, de sociedade. E isso tudo colabora para aumentar o IDH. A educação serve também para diminuir diferenças de gênero. A gente sabe que ainda hoje existe muita diferença de gênero, né? E as mulheres, elas conquistam muito a sua independência, seu mercado, a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho. E aí, para entrar no mercado de trabalho, elas estudam, elas fazem faculdades e ocupam espaços que antes eram só de homens, né? As mulheres são advogadas, engenheiras, agrônomas, né? Tô falando dessas profissões porque são profissões que eram profissões que tinham maior quantidade de pessoas do sexo masculino. E que hoje ela já é bem dividida. Então, isso ajuda também a melhorar questões de gênero no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro, tá? Atualmente, né, vigoram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 propostas feitas pela ONU, tá? E o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que agora é o ODS, porque daí eles perceberam que o mundo ia entrar em colapso ambiental, então o desenvolvimento tinha que ser sustentável. Mas para que houvesse um desenvolvimento sustentável, tinha que desenvolver várias outras esferas. E o 4, né, é a educação. Então, isso mostra a extrema importância que a educação tem para a vida dos seres humanos, ok? Bom, gente, eu quero agora que vocês façam os 2 exercícios do Em Classe, da página 393, e do Em Casa eu quero tarefa mínima e tarefa complementar, tá bom? Mandem fotos para mim das atividades feitas e eu vou estar online lá no grupo do WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, ok? Até breve, gente. Aproveitem a aula, me mandem dúvidas. Esse é um momento importante de discussão para a gente poder aprofundar os conhecimentos. Leiam o livro, texto, capítulo
e mandem as dúvidas para mim também, ok? Gente, até logo e bons estudos para vocês.